Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia, feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe e nos dê um ano de muita alegria, como é o tema desse ano. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu pedi para os irmãos fazer um louvor bem animado hoje, porque eu creio que esse ano nós precisamos de nos empolgar. Nós precisamos de estar alegres, porque até aqui o Senhor nos sustentou, amém? Viramos um ano conturbado e aqui nós continuamos firmes, porque Deus nos guardou. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará esse ano nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eu estou muito entusiasmado com o ano de 2021, apesar de todas as circunstâncias. Porque ano passado nós planejamos tanta coisa e fizemos poucas coisas do que tínhamos planejado, mas fizemos muitas outras coisas que não tínhamos planejado, porque Deus está sempre no controle, amém? Nesse ano passado, tantas pessoas apareceram para gravar vídeo, para ajudar na transmissão, para fazer o CBPAS Kids, que eu fiquei bobo de ver como é que nós temos tantos talentos aqui na igreja. E isso me alegrou muito. Aí esse ano, já pensou se nós pudermos fazer tudo que nós planejamos, arrebanhando esse povo tão animado que nos ajudou no ano tão difícil. Eu acho que nós vamos, em nome de Jesus, ampliar nossas tendas para a honra e glória do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, lá em Atos capítulo 9. O tema dessa palavra é celebrai com alegria. Desde já também cumprimento os irmãos que estão em casa aí, vocês que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, Facebook, pela Rádio Melodia, sejam bem-vindos ao culto. Um grande abraço a todos vocês e em breve, em nome de Jesus, os irmãos aqui da comunidade da Batista da Paz que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, nós vamos poder estar todos reunidos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu creio que em breve nós teremos essa oportunidade, você que não tem podido estar aqui conosco, amém? Atos capítulo 9, versículo 11, diz assim: então, falando do apóstolo Paulo, então o Senhor lhe ordenou, falando aqui com Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. No versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E no versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Pode se sentar? Enquanto você se senta, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, te bendizer, ó Deus amado. Nós queremos te alegrar, ó Deus, porque realmente estamos alegres de estarmos aqui reunidos nessa manhã. Pedimos que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, Senhor. Traga esta tua palavra fresca, Pai, aos nossos corações, nesse início de ano, Senhor. Neste primeiro culto aqui celebrado na igreja, Pai querido, e junto aos irmãos que nos acompanham por todas as mídias. Que o Senhor possa falar conosco, abra nosso entendimento, Senhor Deus amado, e traga mesmo aquilo, Pai querido, que é o mais precioso, que cada um pode carregar em nosso coração, nesses vasos de barro que somos, ó Pai, que é a Tua palavra, Senhor, que é o Espírito Santo do Senhor. Nós oramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Os irmãos conhecem o texto, Atos 9, fala da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Logo depois que ele tem um encontro com Jesus, ele cai e ele é levado para a cidade. Ele passa 3 dias sem poder enxergar, sem comer e orando. Um homem que no dia da sua conversão, que naquele dia imediatamente após chegar em Tarsus, em Damasco, na casa de Judas, ele começa a orar. Ele estava lá sem comer, imagino que jejuando e buscando a face do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor chama Ananias para que fosse até lá, porque aquele homem que todos temiam, que para todo mundo era o maior terrorista da época, porque desde a morte de Estevão houve uma grande perseguição e Saulo era o líder de toda essa perseguição. E esse homem tem um encontro com Jesus, e a partir do encontro com Jesus, a única coisa que ele quer é adorar a Deus e estar na presença de Deus. E Deus pede que Ananias vá até lá para impor as mãos, o curar, porque este é para mim, assim diz o Senhor. É um vaso escolhido, é um instrumento escolhido para levar o meu nome. O Senhor vai dizer para Ananias, vai lá,
eu escolhi para ele levar o meu nome aos gentios, aos reis, perante os filhos de Israel. Ele vai sofrer muito. E logo a Bíblia diz que ele pregava nas sinagogas, e Jesus pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Um homem que se converte e agora só quer adorar, só quer orar. Vocês conhecem a história de Saulo, que depois começou a ser chamado de Paulo? Foi um dos homens que mais evangelizou em toda a história bíblica. Escreveu um texto aqui do Novo Testamento, as suas cartas. E ele foi um homem que acredita-se que junto com Barnabé, que foi o seu discipulador logo após a sua conversão, que era um homem bom, um homem de fé, cheio do Espírito Santo, com os dois o Senhor os enviou como missionários através de Antioquia. Antioquia ficou conhecido como uma plataforma de lançamento de missionários para todo mundo, porque dali eles foram, né, Tereza? Porque dali eles foram, plataforma de missionários, saúde lá, Tereza estará fazendo missões. Dali eles foram e alcançaram até a Europa, e o evangelho se espalhou por todo o mundo, porque Deus, além de levantar ele, levantou outros que caminharam com ele, inclusive Barnabé, que naquele tempo, quando ele se converte, era muito mais conhecido, era muito mais usado pelos discípulos do que ele. Mas nós sabemos que Barnabé apenas deu os primeiros passos junto com ele, discipulou, cuidou, amou, ensinou. Todos tinham medo, mas ele não tinha, porque o nome Barnabé, ele tinha o nome de José, foi mudado para Barnabé, que quer dizer o Consolador, quer dizer, ele parecia muito com o Espírito Santo. As pessoas olhavam para Barnabé e até confundiam que ele parecia muito com o Espírito Santo. E eles falaram, esse vai ser o cara para discipular Saulo, porque ele tem que ter muito amor para discipular um terrorista. É ou não é? É ou não é, João? Tem que ter muita coragem. E ele se torna um dos maiores missionários, ou o maior missionário usado por Deus em toda a história da humanidade. Eu fico pensando, querido, por isso que eu fico muito animado esse ano. Eu sei que você não é um terrorista, eu sei que você é um filho de Deus, que Deus te chamou, te escolheu. Por isso eu creio que grandes coisas o Senhor fará através da sua vida nesse ano. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Porque quando Deus faz a obra dele através da nossa vida, é porque nós estamos com a nossa caminhada pautada no seu evangelho, na sua palavra, em Cristo Jesus. Então esse ano eu estou empolgado com isso tudo e creio que em nome de Jesus, a igreja, Comunidade Batista da Paz, nós aqui reunidos, que nos acompanham em casa, juntos, nós faremos uma grande diferença em nossa cidade, na zona da mata, por onde o Senhor nos enviar. Eu nunca canso de falar isso, o irmão Adilson está aqui bastante ano com a gente está sempre batendo nessa tecla, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor já fez, querido. Se nós chegamos até aqui, com essa estrutura, com tantas pessoas nessa igreja, é porque uma grande obra Deus já fez. Porque uma alma já seria o suficiente, mas o Senhor já mandou umas 500 ou mais de 500, e nós estamos muito felizes com isso. Eu quero trabalhar um pouco que o apóstolo Paulo, durante o seu ministério que cresceu, se expandiu, ele conseguiu abrir muitas igrejas, abriu igrejas em Corinto, e a igreja de Corinto, em uma certa época, se levanta contra ele com algumas dificuldades, não reconhecendo muito o seu apostolado, e ele envia uma carta para eles para trabalhar algumas questões, e essa carta foi recebida, eles acharam que foi muito dura da parte do apóstolo Paulo, e ele começa na segunda carta a trabalhar com eles, dizer por que ele mandou uma carta tão dura assim para eles. Ele começa a defender o seu apostolado. Todos olhavam naquela época, apareciam outros pastores, outros apóstolos, outras pessoas lá que pregavam doutrinas diferentes, pregavam fábulas e estava desviando a atenção do povo. E ele, em 2 Coríntios capítulo 7, ele começa a trabalhar com os irmãos. Ele fala assim, olha, vocês estão botando em xeque o meu apostolado, porém, realmente eu sou fraco. Nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Ele está assim, vocês estão certos de falar que eu não sou um cara muito forte, que eu não sou um eloquente pregador. É verdade, mas nós temos um tesouro, ele fala um tesouro espiritual, e somos como potes de barro. Você sabe que você é um pote de barro, sim ou não? Mas você tem um tesouro dentro desse pote de barro. Olha que coisa extraordinária, ele não pode quebrar, querido. Um pote de barro que tem um tesouro dentro. Você tem que trabalhar com ele com muito cuidado. Você tem que olhar para você, um templo do Espírito Santo, um pote de barro cheio
né, de um tesouro espiritual que está em você, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então você não pode estar em qualquer lugar, você não pode fazer qualquer coisa, você não pode se expor de qualquer maneira, amém? Porque o diabo está com as setas prontas para ser lançadas. E ele começa a se defender em 2 Coríntios 12, 7, ele vai dizer assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, foi posto em mim um espinho na carne. Ele veio como mensageiro de Satanás para me esbofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei, pedindo que ele fosse tirado, mas ele me respondeu, o Senhor respondeu a ele: a minha graça é tudo que você precisa, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Ele fala para eles assim: eu fico feliz de dizer para vocês que sou fraco. Queridos, eu sei que aqui tem muitos líderes de célula, tem muita gente aqui que tem colocado a sua vida no altar, que crê que Deus pode agir da sua vida, mas tem muitos aqui que ficam assim: mas eu ainda sou fraco, eu preciso caminhar mais um pouco. Queridos, precisa nada, você só precisa de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Dobre o seu joelho, faça como o apóstolo Paulo, ore, clame a Deus, coloque e abra a sua boca e comece a pregar, porque nós somos fracos, e a Bíblia diz que quando somos fracos, aí o Senhor nos faz fortes, porque Deus não quer que você se gabe, que você é o tal, Ele quer que as pessoas vejam que a obra é dele. Sabe por quê? Porque o dia que você morrer, o dia que você tiver que mudar de cidade, você acha que a obra do Senhor vai parar, porque as pessoas estão focadas em você. Então o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Ele fala para eles: estou fraco mesmo, porque muitos vão dizer assim: oh, mas eu fui naquela célula essa semana e a célula não foi tão boa assim. Queridos, o líder de célula preparou, orou, jejuou, preparou uma palavra abençoada, deu tudo que ele tinha, Joãozinho. Queridos, quando eu abro a minha porta da nossa casa, começamos a nossa célula, eu tenho certeza que a presença do Senhor está lá em casa, absoluta. Quando Domingos abre a porta da casa dele para ter a célula Domingos, eu tenho certeza que a presença do Senhor é na sua casa, e as pessoas vão até lá, e chega lá: a célula não foi boa. Então, você não está satisfeito com a presença de Jesus naquela célula, porque não precisa de um cardápio. Para nós fazermos uma célula, nós só precisamos de Jesus e de organização, mas nós precisamos da palavra e de Jesus, e nós estamos muito felizes, porque as nossas células têm estado saudáveis, né? Em 2 Coríntios 11 também, ele vai dizer assim para eles: olha, eu acho que eu não tenho o mesmo valor como esses tais superapóstolos. 2 Coríntios 11, 5. Talvez eu seja um principiante no falar, aqui está falando a linguagem de hoje, mas o conhecimento no falar, mas no conhecimento não sou, e sempre em todas as situações temos dado prova disso. Ele está falando assim: olha, eu não sou um eloquente pregador mesmo não, eu reconheço, mas no conhecimento de Jesus, vocês estão enganados. Eu conheço Jesus profundamente, eu conheço as doutrinas do Mestre, eu conheço a palavra do Mestre, eu fui ensinado, discipulado por homens que andaram com Jesus, por homens que temem a Jesus, por homens que experimentaram da caminhada com Jesus. Então, queridos, ele começa a apresentar suas defesas, e ele fala assim: no mais, para que vocês tenham uma ideia, no versículo 23 do capítulo 11, ele falou assim: eu passei por muitos perigos de morte. Ele faz um relato de como foi a vida dele. Ele fala assim: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chibatadas. Eles deram 39, porque se desse 40 precisava parar. Então eles davam 39, no outro dia dava mais 39, no outro dia dava mais 39, não podia dar mais que 40. Mas podia, mas aí eles foram, se deu 40, teria que parar. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, uma vez fui apedrejado, 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar, perigos de inundações e de ladrões, perigos das cidades, do deserto, em alto mar, e também perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida, roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda peso diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Ele manda só uma prévia para eles. Ele está falando assim: vocês acham que eu passei por isso tudo aqui porque eu sou bom, porque eu sou o cara?
Ele está falando, eu passei por isso tudo aqui, foi por amor a Deus, foi por amor a Cristo, e porque Cristo estava comigo, era mais ou menos o que ele estava falando, porque o Espírito Santo me conduziu, me sustentou. Eu não fiz nada disso aqui por mim mesmo, porque eu sou fraco, eu sou um vaso de barro, mas o Senhor me sustentou durante todo esse tempo. Ele falou, mas tem uma coisa que pesa muito no meu coração, é quando eu vejo um irmão caindo em pecado. Querido, não tem nada mais que dói no coração de um líder, de um pastor, é quando nós vemos um irmão sendo tentado, e a gente fala, e a gente chama para perto, e o irmão cai em pecado. Querido, isso é terrível, porque o pecado gera morte, né, no seio familiar, atrapalha todo um plano que Deus tinha para as famílias, para uma pessoa, para uma caminhada próspera. Então, ele fala que além disso tudo, ele ficava muito aflito quando ele via que os irmãos caíam em pecado. E ele diz uma frase, ainda em 2 Coríntios 4:1, ele diz assim, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa. Ele está falando assim, olha, essa tarefa de cuidado de uma igreja, é porque Deus nos deu, pela sua misericórdia, e por isso que nunca ficamos desanimados. Ele está falando assim, eu não canso de fazer a obra de Deus, sabe por quê? Sabe por que eu não desanimo? Sabe por que eu não desanimo? Porque essa obra é dele, não é minha. Ele está falando assim para os irmãos, eu faço a minha parte. Eu posso passar fome, eu posso ter dinheiro, eu posso não ter nada, eu posso ter casa, eu posso dormir na rua, eu posso estar preso, eu posso estar no palácio, onde eu estiver. Ele está falando, eu não desanimo, porque Deus me chamou para fazer a obra dele. Aí no versículo 16 ele fala assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Ele está falando assim, mesmo se essa casca aqui não aguentar, ó, o que está aqui dentro se renova a cada dia. Ele está falando assim, eu acordo todo dia sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam na minha vida todas as manhãs, por isso eu saio para pregar, eu saio para evangelizar, vou tomar chibatadas, tem dia. Queridos, e muitas vezes, nós, agora aplicando isso para nós nos dias de hoje, acho que ninguém aqui deve ter passado por uma situação como o apóstolo Paulo. Muitas vezes, não estou falando aqui de igreja, o Senhor nos chama para algo e nós deixamos para amanhã, depois da manhã, e quando nós olhamos, 2021 já chegou e os planos que nós fizemos lá em janeiro de 2020, eu falo na questão ministerial, nós deixamos para trás. Foi frustrado, um ano se passou, e eu ainda estou esperando, e estou esperando. Se a pessoa, se o apóstolo Paulo ficasse esperando, esses homens tinham acabado com a igreja de Corinto. Mas ele mandou essa carta, ele diz que mandou chorando, mas ele mandou e confrontou eles. Queridos, e ele fica muito alegre, porque eles receberam a carta dele, e eles entenderam que realmente, ele falava da parte de Deus, que realmente aquele ministério era um ministério selado pelo Espírito Santo. E ele vai falar assim, olha só, diante disso tudo aí, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele está falando assim, isso tudo que eu falei para vocês aí, para mim, para nós, é uma leve e momentânea tribulação. Você acha que esses fatos que eu falei aqui, distribuídos aí num período de décadas, de dificuldades, de fome, a gente está falando, querido, que foi de glória em glória que Deus foi trabalhando na vida de Paulo, foi de dia a dia. Tinha dia que ele tinha que parar e só chorar e orar. Tinha dia que ele tinha que parar e encarar reis. Tinha dia que ele tinha que estar no mar e o navio naufragou e ficar à deriva no mar um dia em 24 horas, talvez segurando em uma tábua, com medo de ser comido por tubarão, sei lá, com medo de não chegar na praia. Foi de dia em dia, foi de glória em glória. Ele está falando assim, vocês estão falando que esse ministério não é de Deus? Vocês estão muito enganados. Porque homem nenhum faria algo assim por nada. Aí nós sabemos que ele fazia porque Deus tinha um plano, sabe de quê? De salvar a minha e a sua vida. Ele não podia ver, querido, ele não podia ver talvez no dia seguinte, mas Deus estava vendo séculos, Deus estava vendo 1 milênio depois, 2 milênios depois, e até Jesus voltar, não sei quanto tempo, mas Deus já estava vendo. Deus já estava vendo que o evangelho chegaria aos confins da terra, e que estava começando com aqueles homens ali. E esse evangelho está passando aqui por nós, por Viçosa, passando aqui pela nossa cidade, passando pela nossa casa, queridos. Olha que coisa extraordinária. Esse ministério está passando pela minha casa, Joãozinho, que começou lá nesses homens, nesses
heróis da fé. E esse ministério que eles começaram lá atrás passou por homens extraordinários, Billy Graham, muitos outros, e chegou até nós, irmãos. E o que nós vamos fazer com isso? Negligenciar? Por isso eu estou muito animado esse ano. Esse ano nós precisamos nos alegrar, amém? Porque o que Deus tem colocado nas nossas mãos é grande demais, querido. É grande demais para mim e para você. Nós somos vasinhos de barro, mas o que está dentro é precioso. E o Senhor só espera que nós entregamos essa coisa que é a mais preciosa, que é a sua palavra, para as pessoas, para que as pessoas possam mesmo se deleitar em 2021, amém? Você vai se deleitar em 2021, sim ou não? Sim ou não? Diga amém, se for sim. Nós precisamos deleitar no Senhor em 2021, queridos. Independente, ano passado nós fizemos tantas, né, passou tanta estratégia, e é justo que nós façamos mesmo, nós precisamos planejar. Mas Deus faz as coisas diferentes. Eu já disse aqui uma vez nós fomos para o encontro com Deus, e a gente punha as músicas lá, eu falei, Senhor, será que essa música que tá mexendo com as emoções do irmão, e a gente está induzindo ele ao erro, eu quero que ele tenha uma experiência com Deus, mas sem a gente ter que induzir ele a nada, porque a gente põe umas músicas bonitas, né, quando você vai louvar. Sabe como é que Davi expulsava o demônio de Saul? Com música, querido. Música é bênção demais, né? Ele tocava harpa e os demônios saíam de Saul. Davi, a Bíblia diz que ele lutava uma mão com a espada e com a outra ele tocava. Ele lutava com os homens e com os demônios ele tocava. Ele lutava tocando, querido. Então louvor é bênção. Mas eu fiquei encucado com aquilo. E naquele ano, para a honra e glória do Senhor, caiu um raio lá, derrubou o poste lá. Não sei se alguém estava trabalhando no encontro na época que eu estava lá participando. Não teve som, não teve luz. E Deus agiu do mesmo jeito. Deus agiu do mesmo jeito. O encontro foi tremendo do mesmo jeito. Deus falou no coração das pessoas do mesmo jeito. Nós só precisamos falar um pouco mais alto. E não tinha nada gelado. E foi bênção pura. E eu saí de lá radiante, por saber que Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de mim, querido. Ele só está me dando o privilégio de fazer parte dessa caminhada. Como eu falei, esse ano nós planejamos muita coisa. Encontro, muita coisa. Esquece disso esse ano. Os irmãos estão tudo aí, querido. Aqueles que estão aí, em nome de Jesus, vão voltar. Mas Deus tem um propósito. Deus não precisa de nós. Mas Ele conta conosco, né? Na sua obra, no seu reino. Eu fico maravilhado com isso. Mas eu te pergunto, quantos aqui podem dizer assim: eu realmente amo ao Senhor e eu nunca vou desistir? Quantos aqui podem dizer, ou vão dizer, não precisa falar não, eu estou pensando em desistir, estou bem desanimado, eu acho que eu vou desistir? A mensagem que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, não desista, querido. Não desista daquilo que Deus começou na sua vida. Apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 1, 6, Filipenses é tido como a epístola da alegria. A epístola que fala da alegria, que trata da alegria. Ele diz assim: estou convencido. O apóstolo Paulo falou, ele não falou assim, eu acho, não. Ele falou assim, eu estou convencido que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai dizer, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele diz assim, queridos, ele está falando assim, essa palavra é para mim, é para você. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Joãozinho. Nós só precisamos de estar com nossos olhos focados na cruz de Cristo e confiar nele. E saber que somos fracos, erramos, muitas vezes nós desanimamos, mas ele está dizendo aqui, não desanime, porque eu vou completar essa obra na sua vida. Viu, Rodrigo? Vai completar a obra na sua vida em nome de Jesus e de todos aqui presentes. Ele diz assim também em Filipenses 2,12, ponham em ação a vossa salvação. Ele está falando assim, eu te salvei, agora põe em ação a sua salvação. Descruze os seus braços, ponha em ação. Ele está falando assim, trabalhe, tenha coragem, ser forte e corajoso, não é assim que o Senhor disse com Josué? E marche para cima dessa muralha, que você vai ver se eu não derrubo ela. Falou para Josué, e eles marcharam, o Jordão se abriu, daí a pouco as muralhas caíram, e eles foram tomando posse das terras que mandam na leite e mel. Mas tinha muito cara desanimado naquela época,
que a primeira vez que eles foram espiar a terra, eles disseram para eles que havia gigantes ali, que eles não podiam entrar lá. E Josué falou: que é isso que vocês estão falando? Vocês estão esquecendo quem é nosso Deus? Eles são como pães para nós. É só nós entrar e a vitória já é nossa, porque nós temos o nosso Deus. Não ache nas coisas difíceis, querido. Confie em Deus, amém? Confia em Deus. E o resto, né, é Ele que falar. Exercite na celebração, ofereça o seu culto a Deus. Eu pedi aos irmãos aqui hoje, faz um louvor, chama o povo para cantar, chama o povo para bater palma. Exercite-se na celebração. Quem comprou o ultimato dessa semana viu o tema lá, exercite-se, né? Esse ano, foi agora, essa última tiragem foi isso. E eu fico te lembrando, exercite na celebração, celebre, deixe as pessoas saber que você está feliz com Jesus. As pessoas precisam de ver Jesus na sua vida e através da sua vida. Eu fico pensando quando Davi chega com a arca em Jerusalém, lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 6, 14, você vai ver Davi chegando com a arca e dançando, e eles ofereciam o sacrifício do boi, né, dos animais, e andavam mais um pouquinho, e mais sacrifício, e mais um pouco, e ele celebrando, dançando, rasgou suas vestes, né? A Bíblia diz que a Mical, a sua esposa, olhava lá de cima e falou: que papelão, como é que você tem coragem de fazer isso, né? E a Bíblia diz que ela o rejeitou no seu coração. A sua esposa o rejeitou no coração. Ela achou ridículo ele dançar na presença do Senhor, ele fazer barulho na presença do Senhor. Ela achou aquilo coisa mais feia, você fazer isso diante das escravas, dessas outras mulheres. E quando ele volta para casa para abençoar a sua família, essa mulher ainda vem e fala um monte na cabeça dele. E a única notícia que nós temos dessa mulher na palavra de Deus, da Mical, ela é filha de Saul. Mical havia ajudado Davi quando Saul queria matá-lo, ela ajudou Davi a fugir do palácio. Aquela mulher o amava. Davi havia matado 200 filisteus para poder casar com ela, porque ele amava Mical, mas ele teve que ficar longe por causa do seu pai durante aproximadamente uns 10 anos. Nesse período o seu pai pega um outro homem, ela casa com outro. Davi depois volta, retoma o reino e traz ela de volta para o seu palácio. Mas essa mulher agora não se sente mais amada por Davi. E aqui, nitidamente, nós vemos que havia uma amargura, havia uma raiz de amargura no coração dela, como assim a Bíblia nos diz lá em Hebreus 12, 14, né? Separando-se da graça, diz assim: nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muito seja contaminado. A Bíblia nos ensina, querida, a nunca deixarmos que nenhuma raiz de amargura. Você está amargurado com alguém, querido? Quando isso começa a crescer no seu coração, você começa a olhar para isso, você começa a alimentar isso. A palavra de Deus está dizendo que isso vai te matar, vai te fazer tão mal para você e para todos aqueles que estão à sua volta. Você já viu gente amargurada? Como é que quando ela chega assim, o ambiente fica ruim, né? O ambiente fica estranho, porque a pessoa não tem paz, a pessoa não tem alegria, só tem amargura no coração. Parece que essa mulher não havia perdoado Davi, porque nesse tempo ele tinha outras mulheres, de alguma forma. Só que a Bíblia vai dizer que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aquela mulher se distanciou dele, e ali houve um rompimento. Ela não teve filhos, filha de rei, casada com rei, ia gerar príncipes, e não teve filho. E foi a última história que nós temos de Mical na palavra de Deus. Eu te digo nessa manhã, querido, hoje é uma manhã de ceia. Se há alguma raiz de amargura no seu coração por alguém, raiva de alguém, comece a colocar na presença do Senhor, comece a apresentar isso para Deus, peça para Ele arrancar isso do seu coração, porque quando vai criando raízes, querido, raízes você sabe, elas vão entrando, né? Você já viu arrancar uma árvore, por exemplo? Quando vai arrancar uma árvore, tem que fazer um grande estrago, para você poder arrancar com toda a raiz. Para que você vai deixar isso crescer no seu coração? Isso é nocivo à sua saúde, isso faz mal para a sua saúde e para todos aqueles que estão à sua volta. Se já viveu uma situação difícil, querido, peça a Deus: meu Pai, me dê forças para perdoar. Se for o seu pai, se for esposo, se for marido, se for o pai, se de alguma forma você tem um rancor no seu coração, coloque diante do Senhor e peça para o Senhor: eu te peço perdão, ó Deus amado, e me dê forças, ó Deus,
para romper, para perdoar, e eu perdoo, e fala, eu perdoo em nome de Jesus, libera uma palavra de perdão, por mais que o seu coração ainda esteja doendo, libere a palavra, querido. A Bíblia fala que quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, que Deus é fiel para nos curar. Nós precisamos abrir o nosso coração. Hoje é um dia de ceia, nós vamos cear daqui a pouco. Se tem alguma angústia, alguma dificuldade, desde já vai colocando na presença do Senhor. A Bíblia fala que o próprio Davi, nós sabemos que Davi pecou. Davi falou que quando ele pecou, ele ficou tão abalado, ele ficou tão arrependido depois que ele caiu em si, que os seus ossos doíam, ele teve uma grande depressão e ele pede perdão a Deus. E Deus o perdoa, querido, e nós vamos ver, ele vai dizer em Salmo 27, 4, 5, ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a busco, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele está assim, não tem lógica num Deus que perdoa tanto, né? Nós sabemos que Jesus pagou alto preço naquela cruz, e através do sangue de Jesus, nós somos justificados de todos os nossos pecados, queridos. Nós temos uma dívida com Jesus. Ele não cobra, mas nós temos. E ele vai dizer, pois no dia da adversidade, ele está falando que quer estar na casa do Senhor todos os dias, né? Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Você tem contemplado a beleza do Senhor, querido? Você tem que aprender a contemplar a beleza do Senhor. Quando você abre a palavra de Deus, né? Quando você bota o seu joelho para orar, quando você chega num culto desse aqui, você precisa contemplar a beleza do Senhor. Esses meninos vêm aqui, entoam um louvor com um aroma suave, e nós cantamos junto com eles, que você precisa contemplar, você precisa de degustar, você precisa de se alegrar com isso, com esse privilégio que nós temos, porque em muitos lugares não se tem esse privilégio. E eu entendo que quando nós paramos de desfrutar dessas coisas, por isso que eu falei com os meninos, faz um louvor animado no primeiro dia do ano, faz um louvor animado, porque quando nós paramos de desfrutar disso, nós assistimos o culto como se fosse apenas um lugar gostoso, vamos embora, ouvir a palavra, vai ser legal, né? Nós paramos de glorificar a Deus com as nossas atitudes, porque nós tiramos os olhos do essencial e colocamos simplesmente no culto. Nós temos que colocar os olhos em Cristo. Eu te digo que a presença do Senhor é real neste lugar, nessa manhã, querido. O Senhor se faz presente neste lugar. Não pense que Deus não está presente, não pense que o Espírito Santo não está presente. Ele está presente aqui neste lugar, nessa manhã, por sua causa. Pela minha e pela sua causa, Ele está aqui. E por causa da sua família, e por causa dos que você conhece, porque Ele quer fazer uma obra na sua vida e através das suas vidas. E nós não podemos esquecer que Jesus, como diz João, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. Você sabia que você foi feito para glorificar o nome dEle? Por isso você foi feito, querido. Por isso Paulo falou, exercite a sua salvação. Exercite a sua salvação. Não fique morto, com o braço cruzado. Exercite a sua salvação, adore, não tire os olhos do Senhor. Daniel capítulo 6 e 5, a Bíblia diz que Daniel, todos sabem, foi preso, não estava preso, exilado na Babilônia, cativo na Babilônia, 70 anos, chegou lá um jovem, e 70 anos quase já tinha se passado, e lá ainda estava ele no palácio. Deus o honrava, porque ele sempre honrou a Deus, ele nunca negociou os princípios do Senhor. E o Nabucodonosor foi vencido pelos persas, e ao entrar os reis persas, eles olham e entendem que Daniel é um homem extraordinário, um homem com poder para governar toda a nação debaixo deles, e eles vão investir nele, mas as pessoas ficam com inveja e procuram acusar a Daniel de alguma coisa que pudesse tirar esse mérito dele. Só que eles não acham, querido. Daniel era um homem justo. Daniel era um homem que temia a Deus, podia procurar as contas dele lá, não tinha roubalheira, lá com Daniel não tinha negociata, não tinha licitação fraudulenta, com Daniel não tinha nada disso, então eles não acharam nada que pudesse incriminar Daniel. Eles falaram, nós precisamos de mexer então na área da vida dele relacionada com o seu Deus, só podemos agora acusá-lo, arrumar alguma situação para acusá-lo
relacionado a seu Deus. E assim eles tramam, chamam o rei, pede para baixar um decreto que todos aqueles homens daquela cidade, mulheres, que adorassem a qualquer outro Deus ou outro homem durante aquele um mês, que adorassem qualquer outro Deus, a não ser o rei, durante aquele mês deveria ser jogado na cova dos leões. Os irmãos sabem que José foi jogado nas covas dos leões. Mas quando eles foram buscar ele para jogar na cova dos leões, os irmãos sabem o que José estava fazendo? José, quando ouviu que a situação estava feia, que eles iam matá-lo, ele foi para o lugar que ele ia todos os dias da sua vida, durante todo o tempo que ele esteve na Babilônia. Ele foi para o seu quarto, abriu a sua janela que dava para Jerusalém, ele orava para Jerusalém, enxergava a presença de Deus lá no templo, na cidade santa. Ele olhava para lá, dobrava o seu joelho e orava 3 vezes ao dia. E quando eles foram buscar Daniel estava lá orando. E eles levam ele e jogam na cova dos leões. Ah, querido, quem é assim com Deus não se teme em nada. A Bíblia nos fala que o anjo entrou, amarrou a boca dos leões, e os leões ficaram igual uns gatinhos ali, igual uns bichinhos de estimação. E no outro dia o rei chega, e o rei fica até feliz de ver que ele não foi comido pelos leões, e aqueles que o acusaram agora foram jogados lá e foram destroçados. Mas o homem de Deus que era fiel, querido, aquele que era fiel, que nunca negociou nenhum princípio, com ele era sim, sim e não, não, querido. Aquele homem foi exaltado diante de toda a nação. O Deus de Daniel foi exaltado diante de toda a nação, porque aquele homem agora falou que ninguém poderia mais falar mal do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é aquele que salvava, é aquele que protegia o seu povo. Eu te falo, querido, você acha que Deus mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, querido. Esse mesmo que estava lá, que deu ordem àqueles anjos a respeito de Daniel, é o que dá ordem aos anjos a seu respeito, para te livrar de todo mal. Você acha que você está vivo até hoje, por quê? Quantos livramentos Deus já não deve ter te dado por essas estradas, por onde você está? Só de nós chegarmos numa idade, esse ano passado eu fiz 50 anos, 50 anos, meio século, né? Quantas situações Deus já me livrou, quantos livramentos eu já tive, e hoje estou aqui, né, pregando a palavra do Senhor. E finalizando, a palavra diz em Salmo 1, que é o prefácio de todos os salmos, é o primeiro, é um que traz um resumo de todos os salmos, diz assim: bem-aventurado é o homem, feliz é o homem. Aqui o salmista usa o mesmo termo que Jesus usou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém nos caminhos dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não ouve conselho de ímpio, ele não caminha com pecadores, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, ele não participa de nada que vai contra a palavra de Deus, querido. Mas hoje está muito comum a gente fazer parte das coisas do mundo. E ele continua dizendo: antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está falando que bem-aventurado é o homem que corre dessas situações, do conselho do ímpio, dos caminhos dos pecadores, da roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Não quer dizer que ele anda com a Bíblia debaixo do braço o dia inteiro, não quer dizer que ele anda orando o dia inteiro, mas para ele é sim, sim e não, não. Proposta indecente? Não. Vamos fazer isso? Não. É de Deus? Sim. É sim, sim e não, não. Aí ele vai falando, ele é como a árvore. Aquele homem que faz isso, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ô glória, você quer ser bem sucedido nessa terra, querido? Medita na palavra de dia e de noite. Pega o seu manual. Você vai negociar? Pega o seu manual. Seja justo, seja honesto, né? Você vai fazer qualquer coisa, pega o seu manual, não dê jeitinhos, não tire os olhos da palavra. O Senhor está falando, quem faz isso é como uma árvore plantada junto a ribeiros, querido. Ele está falando assim, talvez você não vai ganhar tanto dinheiro, mas você vai ter tanta paz de espírito, querido. Talvez você não vai ser o mais rico da cidade. Ah, mas as pessoas vão olhar e falar, eu queria ter uma família assim, e não tem.
Eu tenho tanto dinheiro e não tenho uma família dessa. Eu tenho tanto recurso, mas não tenho a paz que esse irmãozinho tem. Ele é tão humilde, tão simples, tão pobre. A Bíblia fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre financeiramente, não. É aqueles que chegam diante do Senhor e falam: Senhor, eu sou fraco, eu dependo de Ti. É aquele que chega e fala: eu sou o tal, eu sou o pastorzão, eu sou o mega missionário, eu sou o bambambam da teologia. Fala assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Quando as pessoas, o Senhor está falando, quando o olhar é para a eternidade, aquele que medita na palavra de dia e de noite, na visão de Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Por mais que as pessoas da terra achem que ele é o maior banana, aos olhos de Deus ele é feliz, ele é bem-aventurado. E aquele que se acha que é o cara, ele é como palha, querido. A Bíblia fala que naquele grande dia o joio será arrancado, colocado fogo, e o trigo vai ser colocado no celeiro. É isso que o texto está dizendo. Quem tem um juízo na cabeça, quem tem um pouco que para um pouco para analisar as escrituras, não deixa para amanhã para resolver essas situações. Ele vai dizer assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele fala assim: no dia daquele grande julgamento, o perverso, querido, não tem chance. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Quando o apóstolo Paulo escreve aquela carta de 1 Coríntios, ele escreveu com tanta tristeza assim de ter que confrontar os irmãos. Mas ele vai dizer que ele ficou muito feliz. Ele falou assim: porque a tristeza usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Ele fala assim: eu machuquei os irmãos um pouco com as minhas palavras, mas aquela tristeza que eu causei no coração deles vai salvá-los para a vida eterna. Eles não serão palha. É isso que ele está falando. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza desse mundo, essa produz morte. Ele achou melhor falar do que deixar ele na mão daqueles mentirosos que queriam vender um evangelho para eles, que fábulas. Eu não sei aqui quem conheceu a minha sogra, Dona Maria. A André deve estar assistindo em casa, filha dela, Ada. Dona Maria, minha sogra teve uma doença há uns anos atrás e ela veio a falecer. Foi uma época que nós tivemos muita experiência com Deus. Deus trabalhou muito na nossa casa, na nossa família nesse período. E quando ela veio a falecer, nos dias que ela estava para falecer lá no hospital, ela estava muito ruim. Minha sobrinha estava lá e ela chama minha sobrinha e fala: quem são esses homens de branco aqui no quarto? Quase não conseguindo falar. A menina olhou: tem ninguém não, vovó? Tem uns homens altos aqui no quarto. Não eram poucos não, querido, eram muitos homens. É o que ela via. A palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Querido, eu fico pensando no dia da minha partida. Talvez quem estiver assistindo vai ficar triste. Mas já pensou? Eu partindo e ao mesmo tempo tendo essa visão celestial, esse primeiro encontro extraordinário. Nós que perdemos os nossos familiares, crentes, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, nós ficamos tristes. Mas ao mesmo tempo nós nos regozijamos na palavra, porque a palavra nos garante que eles estão na glória, querido, que eles estão desfrutando de algo extraordinário. Sabe o que Billy Graham falou? Billy Graham falou assim: algum dia vocês vão ler aí dizendo que Billy Graham está morto. Ele está assim: não acredite em nada disso. Eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu apenas terei mudado de endereço. Eu irei à presença de Deus. Billy Graham falou assim: quando alguém falar que eu morri, você fala: é mentira. Agora que ele começou a viver na eternidade. Por isso que Paulo falou, querido: tira os olhos das coisas que se pode ver e
coloque os olhos nas coisas que não se pode ver, nas que são eternas, nas que são celestiais. Amém? Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus.